Boa noite. Os polícias que desde muito cedo tudo fizeram para a defesa da pátria receberam as medalhas de reconhecimento pelos seus serviços. Papa Leão XIV chega a Angola no dia 18 de abril ou melhor, Papa Leão XIV chega a Angola no dia 18 de abril e vai visitar o Santuário da Mochima. Regresso às aulas, marcado pela normalidade depois da intensa chuva que caiu sobre Ongiva na segunda-feira. E o Parque Fotovoltaico do Luau começa a funcionar no mês de abril. Hoje é quarta-feira, você está a ver o telejornal. E abrimos o telejornal com um comunicado. Torna-se público que o Santo Padre Leão XIV efetuará uma viagem apostólica de 4 dias a Angola, com chegada a Luanda marcada para o dia 18 de abril. Sua Santidade visitará especificamente Luanda, Mochima e Saurimo. Em África, o Papa fica 10 dias, vai à Argélia, Camarões, Guiné Equatorial e, como já aqui dissemos, Angola. Na Argélia vai estar nas cidades de Argel e Annaba. Nos Camarões vai visitar, para além da capital Yaoundé, as cidades de Douala e Bamenda. A visita mais longa do Santo Padre à África. Levá-lo-á também a Saurimo, a Mochima, em Icolibengo e Luanda, República de Angola. Já na Guiné Equatorial e seguindo os passos de Santo Agostinho, Leão XIV vai passar por Malabo, Bata e Molombo. Uma viagem complexa que é contemporaneamente uma viagem em memória do santo de Hipona, a quem o sucessor de Pedro é ligado, para então visitar outros 2 países com particular atenção para os mais vulneráveis, os pobres, aqueles que efetivamente necessitam de cuidado. A paz também será um dos objetivos da visita de Leão XIV. E o anúncio da visita do Papa a Angola foi feito hoje pelos bispos da Igreja Católica à margem da primeira Assembleia Ordinária da SEAST, que vai decorrer até 2 de março aqui em Luanda. O anúncio foi feito pelo presidente da SEAST, Dom José Manuel Imbamba. O Santo Padre chega no dia 18 de abril e vai desembarcar no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro. Estamos aqui para vos dar esta grande notícia e, ao mesmo tempo, pedir a nossa preparação espiritual e material para o acolhimento condigno desta ilustre visita. Como sabem, o Santo Padre é o Vigário de Cristo. Por isso, pedimos para que todos os fiéis católicos se envolvam. Serão 4 dias de visita ao solo angolano, com uma agenda recheada de vários encontros, com destaque para o encontro com o Presidente da República, João Lourenço. Será acolhido no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro e neste dia terá encontro com as autoridades, e depois com o Sr. Presidente da República e depois com a sociedade civil e toda esta envolvência de forças vivas da nossa sociedade. E neste mesmo dia, no final da tarde, terá um encontro com os bispos na Anunciatura Apostólica. No dia 19 de abril, o Papa terá a missa na centralidade do Quilamba
no período da manhã, pelas 9h30. E no mesmo dia, às 16h30, terá a oração do terço e um encontro com os peregrinos e aqueles que forem no santuário de Nossa Senhora da Conceição da Muxima. No dia 20, portanto, segunda-feira, de manhã o Papa irá ao Saurimo, onde vai rezar a missa, e depois visitará um centro de acolhimento de idosos. Depois destes 2 atos, o Papa voltará a Luanda e no mesmo dia, portanto segunda-feira, 20 de abril, pelas 16h30, terá um encontro com os bispos, com os padres, religiosas, catequistas, aqui em Luanda, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. O dia 21 de abril está reservado para as despedidas e, portanto, o fim da visita papal. O Papa Leão XIV vai igualmente visitar o Santuário da Muxima. A Igreja Católica reconhece o envolvimento do Presidente da República, João Lourenço, no arranque das obras de requalificação da Basílica. Sendo o lugar de maior peregrinação, um dos maiores, se não maior a nível da África, pelo menos ao sul do Saara, é natural que o Papa o visite, também para abençoá-lo, dar-lhe este sentido de universalidade e também permitir que seja um ponto de atração do turismo religioso que nós queremos que se desenvolva cada vez mais na Muxima. Uma visita recheada de simbolismo para os fiéis católicos e não só. É uma visita do líder da Igreja Católica, chefe de Estado do Vaticano. Trata-se do 3º Papa a visitar Angola, sendo o primeiro o Papa João Paulo II. E uma curiosidade é que, até agora, o tempo de separação das visitas papais é de 17 anos em Angola. A diferença é que Leão XIV vem no primeiro ano do seu pontificado. O Papa deixa o país no dia 21 de abril e deverá continuar o seu périplo por outros países africanos. O Presidente da República condecorou hoje altas figuras da Polícia Nacional com a Medalha de Valor de Serviço Policial, classe única. A condecoração, enquadrada nas comemorações do 50º aniversário da Polícia Nacional, reconhece os feitos e os méritos dos membros da Corporação Policial na garantia da ordem constitucional, manutenção da segurança e tranquilidade públicas, prevenção e combate à criminalidade, como conta o jornalista Isidro Sanhanga. Em 50 anos de existência, a Polícia Nacional de Angola celebra o reconhecimento do Estado angolano aos membros da corporação. Na cerimónia desta quarta-feira, foram condecorados oficiais, comissários e superiores com a Medalha de Valor de Serviço Policial classe única, que nos termos do decreto presidencial do chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, reconhece os seus feitos e méritos na garantia da ordem constitucional, manutenção da segurança e tranquilidade públicas, prevenção e combate à criminalidade, fatores preponderantes para a paz social. Ato de considerável significado institucional, moral e histórico, que dignifica a instituição e honra o serviço prestado à nação. Este acontecimento constitui, certamente, um marco histórico na consolidação da cultura de mérito e valorização institucional na Polícia Nacional, pela sua natureza inédita e pela sua dimensão simbólica. Inaugura um ciclo de reconhecimento formal, estruturado e transparente do desempenho exemplar dos efetivos. Segundo o ministro do Interior, a condecoração dos membros da Polícia Nacional traduz uma perspectiva estratégica e visionária do Presidente da República, João Lourenço, um gesto de reconhecimento do Estado, do papel estruturante da Polícia Nacional na defesa da legalidade democrática, na preservação da ordem interna, na proteção dos cidadãos e seus bens.
Manuel Homem assegurou que o Executivo está apostado na valorização do efetivo policial. O Executivo continua a investir na valorização do efetivo policial, na melhoria das condições de trabalho, na formação contínua, íntegra e republicana ao serviço da soberania do povo angolano, porque reconhece que o efetivo é o principal ativo da segurança pública. Esta cerimônia assume ainda particular relevância por decorrer ou por ocorrer num momento em que a Polícia Nacional de Angola completa 50 anos de existência e, ao longo destas 5 décadas, a instituição enfrentou desafios complexos, momentos de elevada exigência operacional e circunstâncias que colocaram à prova a sua capacidade de resposta e resiliência. Em todos esses momentos, os efetivos mantiveram-se firmes na defesa da ordem pública, da proteção das populações e na salvaguarda da autoridade legítima do Estado. A cerimônia de condecoração de oficiais, comissários e superiores da Polícia Nacional foi também um momento de reafirmação do compromisso em continuar a servir a nação. A distinção que é feita hoje é uma honra, mas é igualmente responsabilidade acrescida. Ela simboliza o reconhecimento da nação pelo percurso exemplar dos seus bravos filhos e constitui, simultaneamente, um compromisso renovado de continuar a servir Angola com coragem, lealdade e elevado sentido patriótico. Estas condecorações não são apenas distinções individuais, mas símbolos de compromisso coletivo com a pátria, a ordem pública e a tranquilidade dos cidadãos. A cerimônia de condecoração de oficiais, comissários e superiores da Polícia Nacional, com a medalha de valor de serviço policial classe única, foi presenciada por titulares de órgãos de soberania e de altas funções de Estado, altas patentes das Forças Armadas Angolanas, entre outros convidados. E as altas patentes da polícia, alguns dos quais já reformados, realçaram que a condecoração atribuída pelo Presidente da República a comissários-chefes e oficiais superiores da corporação constitui um reconhecimento público do seu contributo e reforça a responsabilidade de continuar a servir o país. A homenagem estendeu-se a todo o efetivo, com destaque também para o papel crescente da mulher na estrutura daquele órgão paramilitar. No quadro das comemorações dos 50 anos da Polícia Nacional, o Presidente da República, João Lourenço, condecorou esta quarta-feira comissários-chefes e oficiais superiores da corporação, numa cerimónia marcada pelo reconhecimento público do papel da instituição na defesa da legalidade democrática, na manutenção da ordem pública, na proteção dos cidadãos e dos seus bens. O complexo protocolar da Presidência da República acolheu o evento. A distinção enquadra-se num ciclo de reconhecimento estruturado aos quadros que, ao longo de décadas, contribuíram para a manutenção da ordem pública, da estabilidade do Estado e a consolidação da paz em Angola. Os condecorados afirmaram que o ato representa uma motivação acrescida para os efetivos e um sinal claro de que o Estado reconhece o sacrifício e a dedicação dos seus quadros ao longo dos períodos mais desafiantes da história do país. Mais uma vez se reconhece a importância da corporação, mas ao mesmo tempo, mais uma vez, também se reconhece o sacrifício, a dedicação dos seus diferentes atores. E por isso, para nós que estamos nesta fase de passagem de testemunho, fica aqui também o exemplo para as novas gerações, no sentido de que a entrega é uma entrega que exige sacrifício, mas ao mesmo tempo é uma entrega em que a pátria também reconhece este sacrifício. Devem pactuar principalmente para a área da disciplina, porque a polícia é o espelho do povo. E sendo o espelho do povo, tem que manifestar e revelar uma atitude que se conforma com o princípio legal da própria polícia. Manter a ordem e tranquilidade pública no seio de todo cidadão.
A cerimónia reuniu antigos comandantes e oficiais que marcaram diferentes etapas da corporação. Para os homenageados, a condecoração simboliza orgulho, mas também responsabilidade, numa fase em que se impõe a passagem de testemunho às novas gerações. São anos passados de trabalho que Sua Excelência reconheceu como o efetivo da Polícia Nacional, que deram o seu contributo não só na segurança da ordem pública, mas também por outros feitos da nação, não é? Na luta pela independência, na contribuição da luta pela soberania e outras ações que foram feitas por vários efetivos da Polícia Nacional. Sentimos todos satisfeitos por termos participado nestes 50 anos de trabalho, de luta e de dedicação à pátria. A Polícia Nacional cumpriu bem o seu papel nestes 50 anos? Sim, a polícia teve um papel preponderante na manutenção da ordem e da tranquilidade pública e, sobretudo, na conquista da paz. Isto preenche o vazio que se assistia há muito tempo na Polícia Nacional, porque é uma forma de motivação. O maior valor, o maior ganho que podemos ter é o reconhecimento por aquilo que nós fazemos e principalmente para o Estado. Isto é bastante importante para nós. A distinção não se limitou aos presentes na cerimónia, mas estendeu-se a todo o efetivo da Polícia Nacional, reforçando o compromisso de continuar a servir a pátria com dedicação e sentido de missão. A homenagem foi extensiva também à mulher polícia. A comandante Betty é pioneira no exercício de funções antes feitas tradicionalmente por homens. Dizer que eu sinto-me muito orgulhosa em estar neste papel agora, em representação também a todas as mulheres da polícia. Deixei um legado de quase 20 mil mulheres, a qual eu me sinto tão pequenina, porque o país é tão grande, maioria mulheres, e dizer que agradeço e não só parabenizar a todas as mulheres da cabine do Cunene, como eu a muitas, e espero que daqui menos de um ano vamos ter uma mulher comandante provincial. Eu fui a primeira e a única até agora, mas a minha pressão é tanta, porque eu estive em várias frentes, quer a nível nacional, regional, e realmente o papel da mulher é muito importante, porque a igualdade de género. Dizer que foi uma oportunidade, né, que nos foi dada e temos que agarrá-la. E dizer que a mulher não é polícia política, é a mulher ao serviço desta nação. Eduardo Fernandes Cerqueira considerou a iniciativa louvável e histórica, defendendo que mais quadros devem futuramente ver reconhecido o seu contributo. À sua voz, juntaram-se outros nomes da corporação que relataram o seu percurso, marcado por histórias de heroísmo e resiliência. É uma iniciativa que acho que é louvável a todos os títulos e acredito que só o fez porque entendeu que era um momento e é um momento ímpar para a história da Polícia Nacional, e não só que isso vai continuar, porque nós entendemos que outros oficiais mais também merecem esta distinção e a qualquer momento poderá, mas de qualquer das formas, só deveremos considerar louvável essa atitude. Isto é uma honra para todos os efetivos da Polícia Nacional, pois que estão aqui os oficiais comissários e oficiais superiores. Mas reconhecemos que a grande tarefa não se desenvolve só pelos chefes. Então eu sinto-me glorificado com todos quantos participaram comigo para que realmente houvesse a prevenção e manutenção da ordem pública que os nossos cidadãos angolanos. De facto, um instante de grande regozijo e que simboliza todo o empenho e dedicação
que esses homens construíram a paz e manteram a ordem e tranquilidade pública na República de Angola. É, de facto, um reconhecimento profundo do governo por aquilo que nós, Polícia Nacional, exercemos. Como sabe, a Polícia Nacional que se ocupa na manutenção da ordem e tranquilidade pública de todo o nosso país, para os angolanos e também para os estrangeiros que vivem no nosso país. Os novos devem conservar e para a disciplina, pela audácia, né, a resiliência. 5 décadas depois da sua criação, a Polícia Nacional renova assim o compromisso de ser uma força cada vez mais moderna, próxima do cidadão e preparada para responder aos desafios da segurança pública, reafirmando o seu papel estratégico na construção de um país seguro e estável. A Sonangol mantém o plano de entrada em bolsa, mas não deverá avançar para a privatização antes da conclusão do programa de privatizações que deve terminar este ano. O presidente do Conselho de Administração da Sonangol disse que a petrolífera alcançou um volume de negócios de 9,1 mil milhões de dólares, menos 13%, em relação ao ano anterior. Na conferência de imprensa desta quarta-feira, a Sonangol apresentou aos jornalistas e convidados os números atuais de produção de petróleo, a cota de mercado e o volume de negócios. Foram 9,1 milhões de dólares em termos de negócios. Queria dizer, mais uma vez, o que estava-me a referir há bocado, ao resultado líquido, que vai estar acima dos 750 milhões de dólares. Comercializamos entre produtos derivados e gás líquido liquefeito, o LPG, o gás doméstico, 5,3 milhões de toneladas métricas e mantivemos-nos com um nível de produção e direitos líquidos acima dos 200 mil barris de óleo por dia. Nós estamos presentes em 41 concessões petrolíferas. Operamos 11 blocos, temos um portfólio que nos garante futuro, porque temos um portfólio que está no domínio da exploração, do desenvolvimento, da produção e outros que ainda nos garantem que a empresa está robusta do ponto de vista dos ativos que deve ter para ter continuidade na exploração e produção de petróleo e gás. No entanto, não vai ser para já que a Sonangol vai entrar em bolsa. O que nós estamos a fazer é materializar o que fica em termos de preparação do IPO, de modo a que quando formos à bolsa e dizemos que a dispersão é até 30%, vamos continuar a pensar fazê-lo de forma faseada, mas sem que este programa, que vai agora terminar em 2026, seja possível fechar todas as condições. Entre as ambições da Petrolífera Nacional está a autonomia energética do país. O PCA da Sonangol refere que a conclusão das refinarias do Soio, Lubito e Cabinda vão dar ao país esta possibilidade. Neste momento, nós temos uma autonomia interna de 31%, o restante ainda continua a ser importado. Daí a razão de, como foi dito ainda há bem pouco tempo, estarmos seriamente empenhados em colocar em funcionamento e em execução os projetos de refinação. O projeto de Cabinda, a sua primeira fase, já foi, a refinaria de Cabinda já está concluído. Estamos a fazer agora os testes de performance e pensamos que vamos poder começar também a entregar gasóleo muito brevemente, inicialmente para o mercado de Cabinda e depois para o mercado restante também da região e de Angola. Sebastião Martins esclareceu ainda o convite de parceria com a República da Zâmbia para a participação na refinaria do Lubito, numa altura em que já foram investidos mais de 1.000 milhões de dólares. Nós fizemos uma correspondência à
sugerir à Zâmbia tornar-se parceira da refinaria de Lubito. Ela respondeu afirmativamente, mas sem concretizar o que pretende. Construir a refinaria, que está estimada em cerca de 6,2 bilhões, 15%, façamos as contas e não podemos esperar que ela crie condições para apareça a tornar-se parceira. É bem-vinda, podemos dizer que se continuar, nós não vamos pôr de parte. No âmbito das celebrações dos 50 anos de existência da Sonangol, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás incentiva a petrolífera estatal a continuar a apostar na produção das energias renováveis, incluindo a energia solar e o hidrogênio verde, sempre em alinhamento com o interesse nacional. Aqui, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Sonangol tem um papel preponderante que se estende ao estudo dos minerais críticos para a transição energética. A Sonangol avançou igualmente nesta quarta-feira que foram privatizados 31 ativos avaliados em 208 milhões de dólares. Nesta altura já foram embolsados cerca de 143 milhões de dólares. A Ministra das Finanças minimizou o tema sobre a captação de financiamentos para o Orçamento Geral do Estado em vigor, sobretudo financiamento externo com bastantes ofertas disponíveis. Se já se paga isso tudo de dívida, por que continuamos a contrair dívida? A esta pergunta, Vera Daves de Sousa justificou com o problema do tempo, mas explicou melhor. É o tema do timing, de modo que as infraestruturas são necessárias, algumas são fundamentais para que o crescimento econômico aconteça, em montantes significativos que não conversam ainda com os nossos níveis de arrecadação. Então é necessário, para entregar essa infraestrutura, consentir endividamento, mas procurar que seja o melhor custo possível para tornar o pagamento o mais suave possível. A Ministra das Finanças disse que sentir-se-ia constrangida em ter todas as contas perfeitas, mas conviver com situações onde as pessoas ficassem sem energia, água, saneamento e continuassem a conviver com cólera. Vera Daves de Sousa disse que o Governo procura resolver os desafios económicos e sociais, não todos ao mesmo tempo, por causa dos limites de endividamento. Angola, disse a Ministra, recebe muitas propostas de financiamento, mas age com prudência e, em muitos casos, chega a negar. Nós recebemos mais propostas de financiamento do que aquelas que somos capazes de aceitar, porque seria uma ação kamikaze. Por exemplo, procuramos fazer uma emissão ano passado, a procura foi de 6 mil milhões de dólares. Eu fiquei me perguntar assim, então, Angola precisa desse dinheiro. Por que não tomou os 6 mil milhões de contas e ficou por 1,75? Está bem, no dia seguinte pago como isso. Tem que pagar salários, tem que assegurar que as instituições do Estado funcionem, tem que pagar bens e serviços, tem que pagar... a máquina tem que fluir, de modo que eu não posso tomar financiamento num nível que vai gerar prestações de capital e prestações de juro que a minha capacidade de arrecadação não suporta. A Ministra das Finanças assegurou também que as prioridades do OGE 2026 vão para o setor social, valorizando os rendimentos dentro dos limites da capacidade financeira do Estado, tendo reconhecido que o Estado não pode assumir compromissos para depois não honrar. Temos que ser capazes de assumir um compromisso que é para honrar, de forma sustentável. Na saúde, a Ministra das Finanças revelou que não foram só construídas paredes, mas também admitidas e formadas pessoas. Para este ano, é só somar. Estamos a prever contratar 6 mil profissionais de saúde e formar médicos, depois também há todo o trabalho de foco na empatia, na qualidade, no respeito pelo próximo. Todos nós, funcionários públicos, temos consciência de que podemos fazer melhor.
no domínio da empatia e de cuidar do próximo. Aqui, Vera Daves de Sousa preferiu não escamotear a verdade e reconheceu que Angola está longe das recomendações internacionais no que diz respeito à fatia do setor social no Orçamento Geral do Estado, mas mostrou uma saída. É possível fazer melhor, é possível dedicar uma parcela ainda maior do orçamento à educação e saúde, mas temos consciência de que vamos conseguir fazê-lo à medida que formos capazes de, por um lado, diversificar a economia, assegurar que temos um PIB maior, receitas fiscais maiores, e isso dar espaço para reduzir o endividamento e ter espaço para aumentar a despesa social. Tudo funciona como sistema de vasos comunicantes. Por isso é que temos que ser assertivos na escolha dos projetos que financiamos. Qualidade da despesa é fundamental. Esse é trabalho de todos. De todos. A conversa continuou depois, já com a ministra sentada. Vamos falar sobre o assunto em próximas edições. E as crianças voltam às aulas depois da chuva em Ondiva. Enquanto isso, no Brasil, deslizamento de terra mata 28 pessoas. Quando regressarmos, vamos olhar para estes dois assuntos e muito mais. É rápido. Até já. Estamos de volta no município do Luau, na província do Mochico-Leste. A população já conta os dias para ver as lâmpadas de casa acesas. O parque fotovoltaico do Luau está quase concluído. O município do Luau tem mais de 150 mil habitantes. É dos mais populosos da província do Mochico-Leste. É estratégico no que toca ao desenvolvimento econômico da província. As carruagens do CFB facilitam o transporte de mercadorias e passageiros, acelerando a atividade comercial da antiga Vila de Sousa Teixeira. Por cá, os olhos da população estão fixos no setor da energia. Não temos energia em casa. Por quê? Ouvimos a dizer ainda estão a esticar os cabos do posto que já está instalado. Então, vamos aguardar até quando acabar de esticar. Eu acho que vamos ter sempre luz. Mas os postos já foram instalados. O que falta só é postuleta para cá, para posto grande para cá. Estamos numa fase de lançamento dos cabos de baixa tensão e também lançamento de cabo para a iluminação, e já estamos também na fase de execução dos cadastramentos para as residências a nível do Luau. O parque fotovoltaico do Luau ocupa uma área de 40 hectares. Os edifícios de apoio ao parque estão na fase final. Tem uma capacidade de 31.848 megawatts picos em DC. Já temos todos os painéis solares montados, que são 54.912 painéis solares. Temos a área de armazenamento de baterias com capacidade de 79 megawatt-horas, que também já podem ver que estão todos instalados, todos os contentores para armazenamento da mesma energia. Como sabeis, o município do Luau, neste instante, está nas escuras. A central térmica que funciona apenas está a funcionar com 2,6 megawatt, que é insuficiente. Neste instante, temos a iluminação pública com muita dificuldade. Apesar dos esforços que a administração municipal tem estado a fazer na melhoria da iluminação pública, mas o projeto vai vir comatar todas as dificuldades energéticas que o município enfrenta. E nós estamos expectantes e penso que vai beneficiar diretamente e vai alavancar a nossa economia local. Abril é o mês previsto para a inauguração da central fotovoltaica do município do Luau, na província do Mochico-Leste. O Egito e a Turquia pretendem reforçar a cooperação bilateral com Angola, sobretudo nos domínios da agricultura, saúde, infraestruturas e energia, sem perder de vista o capital humano. Uma manifestação de interesse avançada à saída da audiência que a vice-presidente do MPLA concedeu aos embaixadores do Egito e da Turquia. Nesta quarta-feira, a embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República Árabe do Egito,
deslocou-se à sede nacional do MPLA, onde foi recebida em audiência pela vice-presidente do partido, Mara Chiosa, com quem abordou o reforço da cooperação e as áreas de atuação prioritárias entre Angola e o Egito. Falamos sobre os setores de prioridade por Angola e Egito, como agricultura, saúde, infraestrutura, energia, porque como Angola há muitos de incentivos por investidores estrangeiros e o trabalho por encorajar os investidores egípcios por trabalhar aqui em Angola. Nivin El Hussein disse que o seu país sempre esteve ao lado de Angola, desde a luta pela sua independência, deu nota positiva aos 12 meses de Angola na liderança da União Africana e destacou o papel de João Lourenço no empoderamento feminino. A presidência de Angola, da União Africana, foi muito sensível e efetivo, e queria agradecer e felicitar Angola por o trabalho magnífico durante este ano de presidência. Sobre o papel de mulheres, eu felicito Angola por a percentagem de deputadas em parlamento e também o papel ministerial em muitos ministérios importantes e indicativo de estratégia governamental. Na sequência, Mara Chiosa recebeu o embaixador extraordinário e plenipotenciário da República da Turquia, Mohamed Mustafa Selik, que também enfatizou as boas relações entre os Estados e a necessidade do reforço da cooperação em vários domínios. Between Turkey and Angola. O volume de negócios, infelizmente, ainda não atingiu todo o seu potencial. Nós estamos a falar em torno de 100 milhões, mas acreditamos que existe uma grande disponibilidade das duas partes em melhorarem o volume de negócios entre os dois países. Potential to increase this potential. Mohamed Mustafa Selik concluiu dizendo que a comunidade turca em Angola situa-se entre 300 a 400 cidadãos. E os atos de intolerância política, desrespeito aos órgãos de soberania, abuso sexual contra menores e violência doméstica continua a preocupar igrejas e organizações da sociedade civil. O Move Angola dialogou hoje com algumas denominações religiosas sobre estes assuntos. Na sede nacional do SICA, António Sawanga foi recebido pelo secretário-geral daquele conselho religioso, com o qual abordou questões que desestruturam famílias e a sã convivência social. Hoje vemos a questão da intolerância política muito assente depois de 50 anos de independência, 23 anos de paz ou 24 anos de paz. Não se aceita este tipo de comportamento no nosso país. Da Maianga para o município de Cacoaco, o líder do Move Angola levou as mesmas preocupações à Assembleia de Deus Pentecostal, reconhecendo o papel fulcral que a Igreja tem na moralização da sociedade. E a nossa preocupação vai no sentido de a Igreja continuar a reforçar o seu trabalho na moralização dos espíritos, na pacificação dos espíritos, mostrar que, como irmãos, estamos condenados a viver juntos. Há uma necessidade tremenda de que nós temos que fazer, no sentido de sensibilizar as lideranças religiosas, incutir questões pedagógicas. Com os seus auxiliares diretos, o presidente do Movimento de Apoio Solidário de Angola visitou de seguida a Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus Pentecostal. Percorreu os múltiplos compartimentos e foi ver as obras em curso de ampliação da FATAD. Sentimos-nos mais encorajados e pensamos que, com relação à academia como tal, temos em vista, dentro de pouco tempo, receber novos estudantes e no final do ano teremos também saída de outros tantos para que
os pastores, os fiéis, os cristãos, de uma forma geral, trabalhem para um bom comportamento da sociedade, o respeito às crianças, lutar contra a violência doméstica, lutar contra as agressões sexuais às crianças. Em gesto de solidariedade e apoio às obras da FATAD, o Movangola entregou diversos materiais de construção antes de seguir para o Quilamba-Kiaxi. Os caminhos para as soluções de problemas sociais por via do diálogo chegaram à Igreja Quimbanguista. O líder Kisolokele Kiangani Paul abriu as portas da sua casa e disse sim ao diálogo e ao trabalho conjunto com os órgãos democraticamente eleitos. O vandalismo de bens públicos, se sabemos aquilo que custa depois no mesmo governo para reconstruir aquilo que nós estamos a destruir, eu penso que ninguém faria isso. No final, António Sawanga disse que o Movangola vai continuar a trabalhar com as igrejas e outros parceiros sociais para o bem comum. Nos últimos tempos estamos vindo a nos deparar com um cancro que agora está a nascer, que é o abuso sexual de menor contra menor. E no nosso entender, enquanto organização da sociedade civil, sermos agente multiplicador de informação, no sentido de galvanizar todos os atores da sociedade civil, a desencorajarmos este mal que tem vindo a enfermar a sociedade angolana e não só. Os atos de intolerância política e de desrespeito aos órgãos de soberania preocupam o Movangola. O Movangola tem vindo a levar a cabo já desde o ano 2022 jornadas da moralização da sociedade. Já no período de 2025, agora em 2026, entendemos reforçar mais aquele que é o nosso nível de atuação junto das comunidades, junto dos nossos parceiros, no sentido de transmitirmos, desencorajarmos essas ações ou essas práticas que vêm então manchar o bom nome do nosso país. O líder da organização disse que é a altura de reforçar o diálogo e alargar a mensagem de paz para uma Angola boa de se viver. Uma boa parte da população, para não dizer só jovem, da população, o mau uso das redes sociais. Então, esse é um dos motivos também que nos leva a termos esses encontros com as lideranças cristãs do país, no sentido de passarem a mensagem nos seus cultos diário ou semanal. O presidente do Movimento de Apoio Solidário de Angola anunciou outras ações que concorrem para a pacificação e moralização da sociedade. O Movangola compromete-se a trabalhar de forma conjunta com parceiros em prol do bem comum. Depois da chuva intensa que na segunda-feira caiu sobre a cidade de Ondiva, que condicionaram a circulação e provocaram alguns constrangimentos, os alunos regressaram hoje às aulas em clima de tranquilidade. Com esse regresso me sinto bem, apesar de que as provas já se avizinham e eu penso que esse fenômeno não volte a acontecer para não ocorrer um corte nas provas, como ocorreu o corte dos 2 dias de aulas. Colegas, melhor voltarem porque já estamos no segundo trimestre e daqui a nada vamos fazer provas finais e vai sair a pauta e as notas, vão definir os objetivos de cada um. Essas aulas até se fixe, apesar de que perdemos muito tempo, mas acho que vamos conseguir recuperar o tempo perdido. A instituição já encontra-se em condições favoráveis para a continuidade do ensino. A comunidade estudantil também apareceu em massa, aderiu. Penso que o regresso está bom. Tal como nós prevíamos na segunda-feira, quando a situação era mesmo caótica, suspendemos as aulas, não foi por capricho, mas para proteger a vida dos meninos que geralmente se deslocam em cima das motos, não havia condição nenhuma para eles poderem circular ao nível da nossa cidade. Neste momento, com o esforço das escolas, dos próprios utentes, da comunidade escolar no caso,
e algum apoio que temos recebido do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, foi possível retirar as águas da maior parte das escolas da urbe, aqui do centro da cidade, e, portanto, não vemos razões para que os alunos não se apresentem às aulas. Estamos a reforçar o apelo para que pais e encarregados de educação encaminhem os seus filhos para as escolas, mas é com alguma satisfação que desde muito cedo hoje começamos a ver um movimento até dos mais pequenininhos à escola. E agora, o estado do tempo. Dalila, muito boa noite. Boa noite, Ernesto. Dalila, regresso às aulas no CUNEN. Não há para já previsão de uma carga de chuva como a que caiu na segunda-feira, mas há aí chuva dividida pelo país, não? Com certeza, Ernesto. Temos a chuva com menor intensidade dividida pelo leste e algumas regiões do sul de Angola. Vamos então ver o quadro? Vamos sim, ver a previsão fornecida todos os dias pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, INAMET. A umidade relativa do ar mostra-nos o mapa, continua alta em quase todo o país, com percentagens até 100%, mais baixa no centro-oeste e sudoeste, onde as percentagens variam de 50% a 80%. Vamos olhar para o norte e parte do leste, Dundo, Saurimo e Uís, com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. As restantes cidades dividem-se em céu parcialmente nublado e chuva fraca para as próximas horas. Cachito e Catete, com 35 graus, têm as temperaturas máximas mais altas do nosso país. No centro e restante do leste, Cazombo e Luena, com chuva fraca a moderada. Benguela, com céu parcialmente nublado. Huambo e Quito, com chuvisco para as próximas horas. Huambo, com 14 graus, junta-se à cidade do Lubango, no sul de Angola, com igual número, e tem as temperaturas mínimas do nosso país. Aqui nesta região, Lubango, Moçambe, Ziongiva, com céu parcialmente nublado. Menongue e Mavinga, com chuva fraca moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Vamos ver em seguida como vai estar o tempo ao detalhe em Luanda. No momento, a temperatura é de 26 graus. Não há chuva para de Angola, céu parcialmente nublado. As temperaturas amanhã 31 graus, na sexta 30 e no sábado volta a subir para os 31. Dalila, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Até amanhã, Ernesto. E agora avançamos para as inundações que mataram no sudeste do Brasil pelo menos 28 pessoas e deixaram dezenas desaparecidas no estado de Minas Gerais, no Brasil, no dia em que os meteorologistas alertaram para um aumento de chuvas nos próximos dias. Imagens de drones filmadas na terça-feira mostram a devastação causada por deslizamentos de terra e inundações causadas por fortes chuvas que atingiram as cidades de Juiz de Fora e Ruba, a cerca de 310 quilómetros a norte do Rio de Janeiro. O número de mortes divulgado pelo Governo Estadual de Minas Gerais relata pelo menos 22 mortos em Juiz de Fora e outros 6 em Ruba. Mais de 400 pessoas foram forçadas a deixar as suas casas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu estado de calamidade em Juiz de Fora e ordenou o aumento dos esforços de resgate com o apoio da Defesa Civil. O Instituto Nacional de Meteorologia alertou para mais chuva na região, que registrou mais de 580 milímetros de chuva acumulada somente em fevereiro, tornando-se o mês mais chuvoso da história de Juiz de Fora. Amanhã vai ser inaugurado no Huambo o estádio que leva o nome de Daniel Kassoma Lutukuta. Aí está o estádio. Amanhã também aqui no Telejornal nós vamos ter a entrevista exclusiva que Lutukuta concedeu à TPA. Quando regressarmos, vamos olhar uma vez mais para esta obra que os habitantes do Huambo mostram-se cada vez mais felizes. Até já.
Estamos de regresso. O Serviço de Investigação Criminal, no âmbito do trabalho que tem vindo a realizar no quadro da estratégia de pureza interna do órgão, mediante denúncia, procedeu no município do Quilamba-Quixi a detenção em flagrante delito de 2 efetivos do SIC, afetos à Direção Nacional de Combate aos Crimes de Corrupção por violação grave às normas de conduta, consubstanciado no seu envolvimento no momento em que prestavam falso testemunho no posto de registro de identificação civil e criminal para facilitar a obtenção de bilhete de identidade angolano a um cidadão estrangeiro. Referir que, na mesma ocasião, foi igualmente detido o cidadão estrangeiro de nacionalidade guineense residente em Luanda por tentativa de obtenção fraudulenta da nacionalidade angolana. Diante da gravidade dos factos, os oficiais subalternos de 57 e 37 anos receberam ordem de detenção e serão presentes ao Ministério Público para procedimentos legais subsequentes. No mesmo sentido, foram abertos os competentes processos disciplinares para a tomada de medidas que se impõem. O SIC reafirma o seu compromisso com a verdade e a justiça, garantindo que a conduta dos seus efetivos deve ser sempre exemplar e atuação profissional, quer estejam em serviço ou na vida particular, respeitando sempre os direitos e liberdades dos cidadãos, pois a violação destas regras é passível de sanções severas que vão até a expulsão. O SIC agradece e estimula a permanente denúncia dos cidadãos contra todos os atos que alterem a ordem e tranquilidade públicas. E é já amanhã que o estádio do Mambroa será inaugurado e no Ambo há grande expectativa. A nossa reportagem começa do alto, para termos ideia do gigante que o Embu vai ganhar nos próximos tempos. O estádio, já batizado com o nome de Daniel Kassoma Lutukuta, tem capacidade para acolher cerca de 10 mil espectadores. A infraestrutura moderna tem muitas valências. O investimento do governo angolano, de acordo com alguns agentes desportivos, foi bem canalizado. Uma obra imponente. E como sabe, foi uma obra de muitas polêmicas, muitas incertezas, mas hoje está aqui o resultado. O Estado é a pessoa do bem e quando promete faz. Esta grande obra que vem de que maneira consolar, galvanizar todos os esportistas desta nossa região, especialmente da região centro e maiormente a nossa província do Ambo. Pensamos nós que é um grande catalisador para que possamos alavancar o atletismo nesta nossa província. O estádio, depois de inaugurado, promete transformar o panorama desportivo da região e reafirmar o Embu como potência do futebol nacional, tal como asseguram os nossos entrevistados, que apontam um ganho para todo o país. É muito dinheiro que foi investido nesse estádio. Nós teremos que ser os fiscais do mesmo estádio, não vamos vandalizar. Devem manter esta obra intacta para que não viemos a ter estádios como aconteceu num passado recente, com estádios que recebemos e que ficaram em estado obsoleto. Mais do que campo de futebol, o estádio apresenta uma ficha técnica diversificada. Poderá acolher provas de atletismo, categoria 3, nas disciplinas de salto à vara, altura, em comprimento, triplo salto, bem como lançamento de dardo, peso e martelo. Foi igualmente contemplado com área administrativa, balneários para atletas, pessoal de apoio, árbitros, zonas de aquecimento, salas de emergências médicas, salas para central de antidoping, zona para os mídias, WC para os espectadores, zonas VIP e com uma vasta zona exterior para estacionamento e circulação pedonal e um estúdio para atender
à rádio e à televisão. A coordenadora de projetos do Gabinete da Primeira-Dama da República disse hoje no município do Luacano, na província de Mochico-Leste, que o balanço dos 2 dias de atendimento médico e medicamentoso nas carruagens clínica do projeto Ngananzenza superou as expectativas. Entre os profissionais de saúde que se juntaram ao projeto da Fundação Ngananzenza, há um sentimento comum: a satisfação de ver o problema de saúde de mais de 400 moradores do município de Luacano minimizados. Entre os beneficiados, o sentimento de satisfação é duplo. Primeiro, pelo contacto direto com a Primeira-Dama da República. Segundo, pelo reforço do serviço de assistência médica e medicamentosa nas comunidades rurais. Recebemos a Primeira-Dama, ficamos felizes no município do Luacano. Agradecemos, obrigado por me ajudar com o sofrimento que tenho com os filhos. Muitos habitantes de Luacano regressaram a casa com o sentimento de dever cumprido. A dança, o aceno, são sentimentos que vão ficar na memória. Estamos de parabéns até. Também feliz o município, de maneira que nós recebemos um bom projeto que está a nos ajudar, que inesperável mesmo. A sugestão, já temos coisa que pode ajudar e está a ajudar mesmo. Por isso estamos aqui para ultrapassar as situações e as doenças que nós temos. Conseguimos concluir a última expedição do ano zero, aqui no município do Luacano, província do Mochico-Leste. Mais uma vez estamos muito satisfeitos por termos conseguido atingir os nossos objetivos e mais uma vez conseguir ultrapassar a meta prevista. Viemos, portanto, com uma expectativa de atendimento para cerca de 200 utentes e conseguimos, portanto, atingir mais de 400, portanto, conseguimos atender mais de 400 utentes. Depois desta deslocação ao Mochico-Leste, a Fundação Ngananzenza e parceiros vão sentar à mesma mesa para traçarem novos projetos. Gostaríamos, portanto, também de agradecer a todas as províncias que participaram, portanto, nesta iniciativa que partiu do Lubito com destino a Luau. Cá estamos nós, portanto, a agradecer à província de Benguela, à província do Ambo, à província do Bié, à província do Mochico e Mochico-Leste. Também agradecer, portanto, aos nossos parceiros, que sem eles, portanto, esta operação não seria possível, LAR, CFB e ao nosso prestador de serviço clínico, Clínica Sagrada Esperança. Sobre o ano 1, de momento nós ainda temos que avaliar, fazer aqui o balanço desta expedição, perceber com maior detalhe as características, as especificidades, as necessidades de cada estação e, portanto, todos, portanto, os participantes e intervenientes avaliarmos e vermos em que medida podemos estruturar para arrancarmos o ano 1 e em tempo oportuno podemos comunicar qual será a programação para o ano 1. A doutora Karina Monteiro diz que é oportuno fazer um balanço das atividades até aqui desenvolvidas. Tivemos uma adesão, portanto, extraordinária que permitiu superar a meta prevista. Gostamos muito, portanto, de ter recebido também para acompanhar a nossa expedição a visita em especial de Sua Excelência Primeira-Dama, portanto que in loco pôde aferir a operacionalidade do projeto. As carruagens clínicas deixaram a província do Mochico-Leste com a promessa de regressar. Com imagens de Gelson Faustino, Agostinho Sachilombo e João Lopes, a TPA, na província do Mochico-Leste. Telejornal, a notícia em primeiro lugar. Boa noite. Até amanhã.